Para mediar este painel, convidamos o diretor da TV Bandeirantes, Caio Carvalho, e o diretor-geral da Orient Planet, jornalista e especialista em mídias sociais, Sr. Nidal Abulzaki. Para compor o painel, convidamos a diretora do Instituto Cultural Franco-Palestino, Sra. Amna Hamshari. O secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o excelentíssimo Sr. Hussein Kalou. O diretor de Turismo para a América Latina do Ministério do Turismo do Egito, excelentíssimo Sr. Mohamed Mohensen. O chefe e empresário Alex Atala. O membro do Jordan Forum, Sr. Majid Issa Abu Arqub. O fundador da Tátil Design de Ideias, Sr. Fred Gelli. E o diretor de Digital e Novas Tecnologias do Escritório Nacional do Turismo Marroquino, Sr. Noureddin El Mamoun. Com a palavra, Caio Carvalho. Bom, boa noite, né? Boa tarde a todas e a todos. É uma honra muito grande estar aqui. O tema é um tema fascinante. Eu, durante algum tempo, no 2000, eu fui presidente do Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo, né? E o grande desafio, quando se fala em brand content, é trabalhar como seduzir o imaginário de consumidores cada vez mais disputados em todo o mundo, né? E, dentre essas experiências, eu tive a oportunidade de conviver, por exemplo, com a Nova Zelândia, que em 1999, com a universidade, conseguiu trabalhar todo um marketing em cima de um único conceito, uma região aventurosa, de turismo aventuroso, em pleno Oceano Pacífico. Temos um case histórico de Nova York, que, em 72, uma cidade falida, resolveu abraçar o setor de serviço, de entretenimento, e, com o Big Apple e depois com I Love New York, se transformou num grande destino turístico do mundo, né? E tantos outros exemplos. É um desafio enorme para o Brasil, e acredito que também para o mundo árabe, com uma diversidade tão grande. Eu costumo dizer que, às vezes, a diversidade atrapalha a busca da identidade. De que forma que nós podemos formatar produtos que seduzam imaginários de turistas no mundo onde a massificação cede espaço para a customização, é um mundo onde se trabalha como commodity, não mais o serviço, que é a obrigação no setor, mas experiências que você pode proporcionar àqueles que viajam, né? E eu acho que esse é o grande desafio, e por isso que nós estamos aqui com os especialistas, e a minha missão aqui é apenas fazer essa introdução e depois passar a bola para os experts aqui presentes. Eu vejo que é um desafio extraordinário se trabalhar conceitos, produtos, e você conseguir conquistar o turista, que é uma pessoa cada vez mais disputada, e um turista que cada vez mais não quer ser todo mundo, ele quer produtos exclusivos. E aqui tem muitos produtos exclusivos para ser oferecido. Eu vou começar por um conterrâneo meu, se vocês me permitem, que é o Alex Atala, porque eu sei que o Alex tem um compromisso, mas ele fez questão de ficar até esse momento. E eu queria que o Alex desse um depoimento dele, ele que é um orgulho para nós. Eu costumo dizer que nós trabalhamos os talentos criativos, né? Eu acho que esse é um outro aspecto que nós temos que valorizar cada vez mais. É através do talento criativo que a gente consegue toda uma cadeia produtiva a ser trabalhada e ser transformada em produtos, em conteúdo. O Alex é um talento criativo que desenvolveu toda uma cadeia produtiva na área de gastronomia. Alex, o que você tem a dizer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar
é a marca país, é a nossa imagem projetada como brasileiros e a imagem que nós conhecemos ou mal conhecemos do que é de verdade o mundo árabe. Eu acho que essas são... nós, infelizmente, nos baseamos por arquétipos ou mensagens que recebemos, eles, de alguma forma, também. O Brasil é orgulhoso do seu futebol, do seu samba, mas seria pequeno dizer que o Brasil é isso. Identidade. Se eu vou a Dubai, eu não gostaria de comer um fast food. Se eu vou ao Líbano, eu não queria comer comida francesa, que eu adoro. Se as pessoas vêm ao Brasil, devem experimentar efetivamente o Brasil. Como você bem disse, a diversidade muitas vezes complica a formação da identidade. E esse talvez seja um mundo gastronômico que o Brasil tenha que se reorganizar e começar a contar para o mundo que ele existe. Não só a cozinha baiana, a mineira, a amazônica, a paraense, a paranaense. Nós temos um universo para contar ao mundo. E este mundo... Eu sou de família árabe. E é divertido. Ontem, há minutos, contava que meu filho, depois do almoço, olhou para mim e falou: pai, quero comer ainda. Ele tem 15 anos, quer comer tudo. Eu olhei para a cara dele, ninguém estava com fome, e disse a ele: por favor, então, peça uma comida. E ele pediu no delivery comida árabe. É sensacional. Isso acontece em poucos lugares do mundo. Como nós, brasileiros, temos a capacidade de assimilar outras cozinhas e incorporá-las no dia a dia, sem intervir no caráter original dela. Esse é um dos lados fascinantes que nós temos no Brasil. Porém, limitador na hora que a gente vai viajar e se aventurar a novos sabores. Também nessa hora, a projeção, conhecer melhor o que é este mundo árabe e os sabores que ele tem, também pode ser uma abertura que o Brasil demanda hoje, uma juventude gostaria de conhecer. Como? Eu acho que duas maneiras: a pesquisa e a projeção da imagem que se deseja, o que eu quero, o que eu conheço e o que eu quero ser, são dois pilares importantes para a formação, mas efetivamente lembrar dois pontos comuns que o Brasil e o mundo árabe têm, que é o sorriso. Poucos lugares no mundo, e para ninguém ter dúvida, poucos lugares no mundo são tão receptivos como os nossos, são tão contentes como os nossos, são tão carinhosos como os nossos. Eu acho que eu vou ser curto para poder deixar todo mundo falar. Muito bem, Alex, ótimo. E realmente o acolhimento é um diferencial. Gostaria de ouvir o nosso ministro do Marrocos também. Assalamu alaikum. First, allow me to welcome you all here. I'm Majd from Jordan Tourism Board. I wish to welcome you all here in Sao Paulo, the beauty of Brazil. On behalf of Jordan Tourism Board and Ministry of Tourism, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In fact, I'm really privileged to be here in this beautiful country. I'm really surprised to be in Brazil. As the gentleman said, yes, the smile, the hospitality. This is the most important things when you want to attract people. And as the gentleman said, the ways, what we do in Jordan to bring more people to the country. It's a really important point because Jordan as a country, we always call Jordan the biggest small country in the world. Why the biggest small country? Because it's really small, 89,000 square meters, but diversified product. We have a lot to see. In one day, you can pass two different, weather conditions. As His Excellency today said, when you go to the Dead Sea, 416 meters below sea level, the temperature in January about 25 degrees, then you drive for 45 minutes to the mountains of Amman, 1,200 meters. It's totally different atmosphere, different landscape, different weather. So Jordan is a small but big
in what we have as a product. What I want to say, frankly speaking, you just said New Zealand. Yes, New Zealand is a wonderful example, and frankly speaking, in Jordan, we're almost doing the same steps. When you go to Jordan, the most attracting thing is Petra, one of the 7 wonders. We have the Dead Sea, we have Red Sea, but everybody has Red Sea. I mean, in other countries, everybody has water. The way how we attract people, we start working on the filming. New Zealand, they film Games of Thrones. They attract people with the Games of Thrones. Anybody saw the movie called The Martian? Martian, with Matt Damon. It has been shot in Jordan. Anybody had the movie Transformers? The Cars, Queen of the Desert, Lawrence of Arabia, Indiana Jones. All these movies has been shot in Jordan. Also, we start concentrating on adventure side of Jordan. We have a lot of canyons. We have a lot of waterfalls. One of the best places in Jordan called Wadi al-Mujib. So we start attracting people through canyoning, through adventure tourism, and through filming. In these days, we have 4 opportunities for new international movies. Soon will be announced about this. But in fact, Jordan Tourism Board have wonderful strategy to find a new ways to attract people. I mean, we're living in a very boiling area around us, but Jordan is safe. And if we look to the tourists from Brazil, in 2016, we have received about 5,820 tourists from Brazil. In 2017, we have received 10,850 tourists, with increase about 80% without doing nothing. So imagine if we start marketing Jordan in this area, in Brazil and Latin America, I think the increase will be wonderful. We're looking forward to have cooperation with the travel agencies in Brazil. Personally, I'm really interested to make some campaigns in the future. As a strategy of Jordan Tourism Board, we want to promote Jordan, especially the most important place, as Jesus was baptized in Jordan River in the side of Jordan. Jesus was born in Beit Lahem in Palestine, but he was baptized in Jordan River. And Brazilians, believers, they believe in God, they believe that Jesus was baptized in Jordan River. And we have the right place where Jesus was baptized. Vatican announced that, all religions announced that. So we are inviting people from Brazil to Jordan to see and to be baptized and to be in the same place where Jesus was baptized. Jordan River in the side of Jordan. Thank you. Maravilhoso. No caso da Jordânia, eu sou suspeito, porque a minha filha, que estava em Wharton, na Pensilvânia, ela escolheu fazer o summer job dela na Jordânia e se apaixonou pelo seu país, e as fotos que ela trouxe de lá e o que ela contou, quer dizer, você seduzir o imaginário de uma filha minha. Então, we will be waiting for your wife and for you. Next time. Congratulations. Bom, eu gostaria, Amina, agora, eu quero ouvir você, Amina, também, que você pudesse dar o seu depoimento sobre essa questão de branding, turismo, as relações, marketing e o aspecto cultural, que é algo muito interessante. Cada vez mais, o turismo de natureza, eu acho que vira commodity. Tem em qualquer lugar do mundo, natureza bonita. Mas a cultura, a arte, pode ser um valor agregado extraordinário. Merci. Donc, je vais m'exprimer en français. En fait, oui, au départ de ce congrès, on a vu de très très belles images sur chacun des pays, et chacun des pays était représenté par des sites absolument magnifiques, des sites culturels fabriqués par des artistes. Et je suis vraiment très très heureuse de pouvoir participer à ce congrès, parce que, en fait, l'art et le commerce sont historiquement liés. À chaque fois que les commerçants ont ouvert des routes, les intellectuels et les artistes les ont pratiqués et ont communiqué leurs idées.
Ce qui nous intéresse là, dans notre cas et dans l'expérience que je vais vous raconter, c'est l'impact des artistes dans la société et sur l'image qu'ils donnent de leur société. Ce qui nous est... Donc, j'habite en France, et en France, on constate une certaine distorsion entre l'image qu'on a des Palestiniens et la réalité de la société palestinienne contemporaine. Donc, on s'est dit, en 2012, on va essayer de créer une structure, l'Institut culturel franco-palestinien, pour pouvoir, d'une part, rétablir l'image de l'art palestinien en France et aussi aider de jeunes artistes palestiniens à se former, à se connecter avec l'industrie culturelle en France. En réalité, l'image qu'on a ou qu'on avait, qui commence à changer, heureusement, de la Palestine en France, et surtout au niveau artistique, c'était le folklore. C'est-à-dire le koufiyé, le tatriz, la broderie, la céramique, le hummus ou le foul ou le falafel, et c'est tout. Or, il existe une production artistique contemporaine absolument impressionnante. D'abord parce que la société palestinienne est une société complètement fragmentée à travers le monde et qu'elle se nourrit de toutes les références culturelles à travers le monde. Et donc, c'est ça qu'on voulait démontrer. Il faut savoir qu'en Palestine, pour les Palestiniens qui vivent en Palestine, les conditions effectivement de confinement, d'occupation, limitent énormément la production artistique. Le budget, en 2017, le budget du ministère de la Culture palestinien s'élevait seulement à 0,3%. Et donc, tout le travail des artistes est soutenu par des fondations palestiniennes ou des associations de la société civile. Et donc, on a créé à Paris donc, cet institut et on a créé un festival qui s'appelle Palestine and Out, qui envoie un appel à candidature à tous les artistes du monde entier de moins de 35 ans et dans une série de disciplines artistiques. Ces candidatures sont passées en revue par un jury de très haut niveau, de grands artistes internationaux et de lieux de résidence culturelle à Paris. Cette année, nous en avons sélectionné 4 qui vont rester à Paris en résidence de 1 mois à 3 mois, en résidence artistique, et qui vont avoir la chance de participer à notre festival. Et c'est très important pour des artistes de se confronter à une audience et à un public assez blasé quand même en France. On est à Paris, c'est une scène culturelle internationale. Et c'est très important pour ces artistes de vraiment pouvoir performer et montrer leur art devant des personnes qui ont d'autres références culturelles et qui ont peut-être parfois même un autre niveau d'exigence. Donc pour ça, on a des partenaires et on a pu exporter justement cette nouvelle génération d'artistes palestiniens, notamment à Casablanca et j'espère au Brésil aussi. On a déjà commencé à prospecter et j'espère qu'on aura bientôt un festival de création contemporaine palestinienne. Juste pour vous donner une idée des thématiques qui sont soulevées par ces jeunes créateurs cette année, on va parler, par exemple, des racines africaines de la Palestine. Il se trouve qu'on a, par l'histoire, des vagues de pèlerins qui se sont arrêtés au milieu du chemin en Palestine et qui sont restés. Donc on a des communautés vraiment africaines, Bil-Quds, Bil-Balad al-Adime, à Jéricho, à Tulkarem. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et on va faire dialoguer de jeunes artistes palestiniens avec de jeunes artistes africains pendant le festival. Pareil aussi, on va aborder la question de la décolonisation des esprits via l'architecture et le design. Donc ça aussi, c'est très novateur. Ce n'est pas nous, les organisateurs, qui inventons ces thématiques, ce sont des thématiques qui sont abordées par les artistes eux-mêmes. Idem, la question des femmes
aujourd'hui dans des lieux comme dans les camps de réfugiés. Donc, deux fois affaiblis. Aussi la question de l'identité sexuelle des jeunes palestiniens. Est-ce qu'ils veulent s'identifier selon ces références-là? L'idée aussi du positionnement de la troisième génération de Nakba. Comment se positionnent ces jeunes-là par rapport au futur, à un État peut-être commun ou pas? Voilà, donc ce sont des préoccupations très très contemporaines et ça remet complètement en question l'image traditionnelle qu'on a des Palestiniens. Et j'espère aussi qu'on pourra inviter d'autres structures culturelles à souhaiter la bienvenue à une telle génération. Merci. Merci. Nidal, lembro que nós temos menos de 11 minutos. Vamos, então, acelerar para que todos possam participar. مرحبا، شكرا للمنظمين. عملية تطوير العلامة التجارية أو إدارة السمعة reputation management هي عملية تراكمية وهي مهمة للدول مثل ما هي مهمة للشركات. يقول بيل غيتس يعني في أحد أقواله أنه لو كان لدي دولار واحد في جيبي لأصرف نصفه على عملية ترويج من أجل تطوير سمعة الشركة. نحن كشركة أورينت بلانيت عملنا مع عدة جهات على شيء اسمه براندينج مثل هيئة السياحة في دبي ووزارة السياحة العمانية سيشيلز، يعني تطوير سمعة دول لاستقطاب السياح. وتعلمنا أنه فن إدارة السمعة أو تطوير البراند هو عملية تراكمية وهي فن التفاصيل، تبدأ من عملية الوصول للمطار للتاكسي يعني تكون تجربة السائح تجربة مميزة ورائدة، ويعني يمكن لهذا السائح أن يصبح سفير للسياحة لاستقطاب المزيد من السياح من بلده. كما أن وجود يعني كل هذه الجالية العربية في البرازيل يعني يمكن أن يساعد في استقطاب المزيد من السياح، يعني التبادل السياحي بين البرازيل والدول العربية. نحن نتكلم عن 15 مليون من أصل عربي. ممكن أن يكون هناك جهد منظم بحيث يصبح كل واحد من هؤلاء سفير أصلا للبلد الأصلي الذي أتى منه، وهذا يساهم في عملية تطوير التجارة والسياحة بين البرازيل والدول العربية. كما أن العالم العربي في هذا المجال يتغير بسرعة. اليوم لدينا عالم عربي أكثر من 40% منه على اتصال بالإنترنت، لدينا 150 ألف مستخدم لفيسبوك، فهذا يعني يعطي فرصة كبيرة لعملية تطوير السمعة ويعني العلامة التجارية للبلدان باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لدينا متحدثين اليوم، نور الدين المأمون مدير الرقمنة والتكنولوجيا بالمكتب المغربي للسياحة، وهو يمكن أن يحدثنا كيف استطاع المغرب الانتقال بعملية الترويج للسياحة من الترويج التقليدي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا. تفضل نور الدين. شكرا، سعيد لتواجدي معكم وأشكر المنظمين على حسن التنظيم وعلى حسن الضيافة. أنا من المكتب المغربي للسياحة، وهي الهيئة المكلفة بالترويج للوجهة السياحية المغربية على الصعيد العالمي. شعار هذا المنتدى هو بناء المستقبل، ونحن نعتبر السوق السياحية البرازيلية هي سوق حالية بالنسبة للوجهة المغربية، وهي أيضا سوق واعدة. فيعني منذ تقريبا 3 أو 4 سنوات تمكن المغرب يعني كوجهة سياحية من استقطاب يعني ما يزيد عن 50,000 سائح برازيلي، وهذا بفضل مجموعة يعني من الإجراءات التي تم اتخاذها يعني لاستقطاب هؤلاء السياح. أعود إلى السؤال المطروح، يعني حاليا كيف يمكننا جلب
السائح أو يعني تأثيره بوجهة سياحية معينة. مع الطفرة الرقمية وكما تعلمون يعني حاليا هناك سرعة كبيرة في انتقال يعني الوصفات الإشهارية، لذلك يجب خصوصا بالنسبة للوجهات السياحية أو الماركات السياحية يجب الاعتماد على الديجيتال يعني كرافعة أساسية من أجل يعني تقديم وجهة سياحية معينة، بالاعتماد على تقنية ما يسمى بالكونتنت مانجمنت. يعني يجب تدبير المحتويات على هذه المواقع الاجتماعية من أجل إيصال يعني الميساج بكل مصداقية، لأن ما يمكن أن يفاجئ السائح هو تواجد يعني ان ديفازاج، يعني تواجد يعني اذا كان لديه يعني سمعه معينه على الويب ولما ياتي الى الوجهه السياحيه ويتواجد مع يعني اخبار زائفه، هذا يمكن ان يشكل يعني اشكاليه بالنسبه لهؤلاء السياح. اذا حاليا يمكن القول بأن المواقع الاجتماعية تلعب دور أساسي. يعني نوعية الميساج يجب أن تتحلى بمصداقية كبرى، والمصداقية تأتي يعني من خلال تأكيد الآخرين. إذا قلت أنا كمغربي بأن الوجهة يعني تتمتع الوجهة المغربية بانفتاحها وبتسامحها وبتنوعها الطبيعي، ربما هذه الجملة لا تكون يعني ذات مصداقية أكثر إن قالها مثلا فنان أو مشهور. لذلك يعني قمنا بانتهاج استراتيجية رقمية يعني إعادة إنتاج المحتويات التي ينتجها المشاهير. وهنا لابد أن أتحدث عن تجربة صغيرة. يعني نحن قمنا باستدعاء أحد كبار الفنانين المغاربة المتواجدين بالولايات المتحدة، وهو معروف يعني الفنان رضوان، والذي قام يعني في أغنية من 5 دقائق حول يعني مختلف الوجهات السياحية المغربية، مراكش ويعني المناطق الصحراوية ويعني والبحر، يعني في 5 دقائق أغنية من هذا النوع التي يعني لم تكلف شيئا كثيرا، ولكن مكنت من على الأقل تحقيق أكثر من 100 مليون مشاهدة يعني في ظرف 3 سنوات. وهذا ما يبين يعني تأثير السوشيال ميديا على يعني على وتأثيرها على السائح. بالنسبة يعني إذا كانت الصورة جيدة على الويب وعلى يعني السوشيال ميديا، هذا لا يكفي لجلب السائح. يعني لا بد من رفع تحديات أخرى، وأهم التحديات هي تبسيط المساطر، يعني خصوصا مساطر يعني التأشيرات، الحصول على الفيزا يعني، ومساطر الولوج إلى مختلف الوجهات السياحية عن طريق تطوير خصوصا الربط الجوي. وإذا كنا يعني بالنسبة للسوق البرازيلية حققنا تقريبا نسبة نمو تعادل أكثر من 40% من السياح البرازيليين في ظرف 3 سنوات، فذلك بفضل فتح خطوط جوية مباشرة بين الدار البيضاء وريو دي جانيرو والدار البيضاء وساو باولو، يعني وهذه رافعة مهمة يعني لإنعاش السياحة. ويمكن القول يعني حتى لا أطيل عليكم، يمكن اعتبار الوجهة السياحية المغربية كبوابة للسائح البرازيلي نحو مختلف الوجهات السياحية المغربية. فمرحبا بكم. وأعتقد بأن في المغرب وفي الدول العربية، وأعتقد بأن المهنيين المغاربة حاليا في الميدان السياحي يعتبرون السوق البرازيلية منفتحة على الوجهات العربية. لذلك أي مستثمر أو أي يعني أكتر في الميدان السياحي بالبرازيل مرحبا به لعقد الشراكات مع الفاعلين المغاربة. وشكرا. شكرا نور الدين. استمعنا إلى التجربة المغربية. نود الآن الاستماع إلى السيد محمد محسن ليخبرنا عن كيفية ترويج سمعة مصر في أمريكا الجنوبية. First of all, I would like to thank Câmara de Comércio Árabe Brasileira for inviting me to attend this panel, which is related to image, branding, and tourism. So thank you so much for your invitation. Actually,
Actually, image and the branding are considered two important tools we are using in tourism industry in order to enhance the competitiveness of any tourist destination. The tourist destination needs to offer something unique and exceptional. Otherwise, the potential tourists will not be attracted. So, from my point of view, the diversification of tourist products is necessary and important to maintain the growth of tourism industry and to increase the traffic to any tourist destination. I will give you example related to this point. Egypt is well known as a culture tourist destination in Brazil and Latin America. This is the image or the stereotype that the people know about Egypt. This is for its heritage and for long history for more than 7,000 years. Now, this image has to be changed because we have, beside our heritage, other tourist products that we can offer to our guests from Brazil, and I think they are interesting also. For example, we have 2,450 kilometers tours in Mediterranean and Red Sea, aquatic paradise. We have 30 national parks, beautiful desert and oasis, Black Desert and White Desert. We have diving centers in Sharm el-Sheikh, Hurghada, Marsa Alam, in Red Sea Riviera. And medical tourism also, we offer this potential tourist market. And recently we have launched the Holy Family route, La Ruta de la Sagrada Familia en Egipto. Jesús and Santa Maria pasaron en Egipto 3 años. So this is another potential tourist product that we can offer to our guests from Brazil. Regarding social media, there is no doubt that social media is considered one of the most important tools we are using in order to promote Egypt as a tourist destination. We have a strategy for social media as we created web pages in Facebook, Twitter, and Instagram, Pinterest, and YouTube channel. All these web pages are connected with our website, which is Egypt.travel. And the content of this website written in 13 different languages. Also, the PR activities are so important and effective tools used for crisis management. So we use PR activities in order to enhance the image of our country. Now we will talk about some figures and statistics. According to the last statistics, we have increase in tourist numbers coming from Brazil. We have 86.5% increase in 2017. This in comparison with 2016. And this is an indication of the recovery of tourism in our country and reveals that many tourists have a desire to visit Egypt again. So this is the idea. We have to enhance our image. We have to diversify our products. And I think this is the best way in order to strengthen ties between our countries and between our people. Okay. Thank you so much. Obrigado. Por favor, agora vamos ouvir o Fred. Fred Gel, que é da Tátil Design of Ideas. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E branding, design e inovação são o meu ofício. Eu trabalho com essas disciplinas há 30 anos. E talvez um dos maiores desafios que eu tenha tido nessa experiência foi ter desenvolvido a identidade dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, a marca olímpica, a marca paralímpica. O que é interessante nessa história, pensando em branding de um país ou de uma cidade, é que existem duas dimensões fundamentais que precisam ser consideradas. Uma primeira é uma dimensão que a gente chama de alma, que é a dimensão subjetiva, onde moram razão, propósito, as particularidades daquela cidade, que muitas vezes não são tangíveis, a gente não consegue interagir com essa dimensão que é subjetiva.
E uma segunda dimensão, que é a dimensão do corpo, que é a dimensão exatamente das expressões. E aí sim, são com essas que nós interagimos, são as experiências que a gente tem numa cidade, num país, que fazem a gente guardar aquela vivência num lugar especial. E a grande arte, e o grande desafio para um projeto de branding e design, é conseguir garantir uma sintonia fina entre corpo e alma. Ou seja, todo o teu esforço de construir expressões, e aí o exemplo que ele deu do táxi que te leva do aeroporto para o hotel, é uma expressão concreta do que aquela cidade ou aquele país tem para entregar, para oferecer para quem está visitando essa cidade. E durante os Jogos de 2016, o desafio era pensar numa identidade para o Rio, que também tivesse capacidade de representar os valores e a energia do Brasil. E aí nós fomos para a alma primeiro e definimos 4 princípios básicos que caracterizam e que particularizam o Brasil dentro desse esforço nessa diversidade gigantesca que nós representamos para o mundo, fazer uma escolha de 4 pilares. E eles foram, primeiro, natureza exuberante. Falando de Rio de Janeiro e de Brasil, isso não pode ser esquecido de forma alguma. Depois, a diversidade harmônica. Nós somos um país, a nossa força criativa, a nossa potência vem da diversidade. A gente estava conversando ali com eu e Alex no intervalo, ali, falando desde a culinária até o futebol, né? Nós todos somos resultado de mistura. Minha bisavó era egípcia, meu bisavô libanês, por outro lado, italianos. Então, essa mistura gera um produto curioso e particular. Depois, um terceiro pilar fundamental, que é energia contagiante. O sorriso que o Alex falou, que é uma dimensão fundamental. A gente tem uma energia que as pessoas não esquecem. Quem nos visita, experimenta isso, fica com isso guardado, talvez na primeira impressão, acho que é essa a que fica, e é distintiva, não existe em outros lugares assim. E o quarto pilar, que era o espírito olímpico, que era o que garantiria excelência para esse projeto. Mas foi curioso, porque quando eu fui apresentado ao Jacques Rogge, que era o presidente do Comitê Olímpico Internacional na época, ele veio assim, deu os parabéns, olha, parabéns por essa marca, que são as 3 pessoas abraçadas. Ele disse, eu viajo o mundo inteiro e o Brasil é o único lugar do mundo que eu sempre sou recebido com um abraço. Então, foi curioso, porque era ali o depoimento de alguém que estava, acostumado a viajar muito e ter muitos contatos com muitas pessoas de muitas culturas diferentes. Então, a força daquele símbolo, e o símbolo é simplesmente uma síntese de todo um trabalho de branding, que eu concordo, na verdade, branding ele é um verbo, você tem que estar o tempo todo fazendo a gestão desse esforço gigantesco de garantir que as pessoas entendam quem você é, o que você tem para oferecer para o mundo. E eu acho que, acima de tudo, o que o Brasil tem para oferecer para qualquer outro visitante, turista do mundo, acima de tudo é essa energia contagiante. E aí eu tive uma experiência no passado em Dubai. Eu fui presidente do júri de um festival de comunicação lá, o Links Festival. E eu, assim que eu cheguei, que eu disse que era da família Bustani, da família Maron, por parte de mãe, eu fui muito bem recebido. E eu com um grande abraço, que fizeram Habib, né, assim, querendo. E aí eu me lembrei dessa história do Jacques Rogge e entendi que talvez o que nos conecte, né, os povos árabes e o povo brasileiro, seja exatamente essa energia contagiante, que é um link natural, que já está espalhado pelas nossas famílias, que são misturadas, e que talvez pudesse ser uma ponte que nós pudéssemos explorar de uma forma mais estratégica, usando ciência para isso. Ou seja, a gente tem esse ativo, se a gente consegue trabalhar isso com refino, a gente pode tirar um grande proveito. Acho que os dois lados podem tirar um grande proveito dessa conexão natural que a gente tem. Obrigado. Obrigado, Fred, pelo seu entusiasmo. Realmente, a sua marca é maravilhosa, né? A única tristeza é que nós deixamos de ter o legado. Isso. Mas aprendemos muita coisa. A gente viu que a gente pode fazer. E perdemos a chance, mas aprendemos. Vale para o futuro, né? E agora eu vou passar a palavra, deixei para o final especialmente, que é o nosso secretário especial, secretário de Negócios Estratégicos da Presidência da República, o Hussein Kalu, que vai também fazer uso da palavra aí sobre essa visão, né? E você saiu ganhando, porque você ouviu todo mundo, então é fácil falar por último, né? Não é fácil. Primeiro, eu queria agradecer à Câmara de Comércio Árabe Brasileira pelo honroso convite. Eu, como membro do governo, me cabe fazer comentários, digamos, mais circunscritos ao que eu venho fazendo e o impacto
disso na imagem, sobretudo, do Brasil. Quero dizer que eu nunca participei de um painel tão eclético como o de hoje. Para mim foi uma aula de cultura e uma aula sobre sociológica, enfim, sobre inovação, e também pude aqui testar a minha capacidade idiomática, porque eu decidi não usar o tradutor, então acho que o meu inglês está afiado, meu árabe está razoável e o meu francês quebra um galho. Então, é uma honra estar aqui. Primeiro, eu queria falar um pouco da dimensão do mundo árabe, já que estamos falando de um fórum econômico. Eu sou cientista político e a minha tendência natural é acabar puxando um pouco para o lado político. Mas por que isso é importante? O Brasil, sem dúvida nenhuma, é a maior potência árabe fora do mundo árabe, onde nós temos, basicamente, a maior população, a maior mescla, e raros os países não árabes em que você tem hoje no seu governo vários membros de origem árabe, a começar pelo caso do presidente, mas pelo caso de outras autoridades, e meu caso especificamente. O Brasil é o país da tolerância, o Brasil é o país da temperança, o Brasil é o país da generosidade. Razão pela qual eu acho que acabamos construindo uma amálgama e uma química extraordinária que permitiu que o Brasil seja essa potência cultural que é hoje. Evidentemente, no âmbito do governo, quando a gente fala de mundo árabe, o mundo árabe tem um lugar extremamente estratégico. Não é apenas pela perspectiva, digamos, humana, que o presidente mencionou no seu discurso. No governo, quando olhamos para estratégias de longo prazo, nós sabemos onde estão as potencialidades. E a minha função como secretário de Assuntos Estratégicos é trabalhar essas possibilidades e criar alternativas e caminhos para que o Brasil possa explorar essa relação de uma forma mais produtiva e uma forma mais profícua. E, a despeito, por vezes, das volatilidades que fazem parte da política do mundo árabe, o Brasil tem muito claro o potencial econômico da região, né? E não é à toa que, ano após ano, a nossa relação comercial, a nossa relação de investimento, ela avança numa curva crescente. Evidentemente, olhando agora um pouco mais para dentro, olhando um pouco mais de forma endógena para o Brasil e as potencialidades do Brasil, sob qualquer perspectiva, o Brasil pode ser inserido em vários quesitos entre os top 10. Eu sou otimista. A minha secretaria trabalha com temas transversais. Então, eu trabalho de uma forma profunda com vários temas, um pouco além da superfície do que se discute muitas vezes na mídia. Então, quando a gente fala de agricultura, a gente tem dados que, de fato, nos colocam como a maior potência de segurança alimentar no mundo. Quando a gente fala em biodiversidade, isso nos coloca como a maior potência do mundo em biodiversidade. Nós não somos conhecidos no concerto das nações pelo nosso futebol, pelo nosso samba, pela nossa culinária. É também conhecido, mas somos muito mais do que isso. O Brasil é a 8ª economia do mundo, né? Pense no Brasil, há 20 anos atrás, nem estaríamos entre as 20 maiores economias do mundo. E o Brasil aprendeu a lidar com a sua grandeza, aprendeu a lidar com a sua envergadura geoestratégica, e isso é muito importante, a despeito de qualquer equívoco de natureza política que tenhamos cometido no passado. Digo isso porque o Brasil é respeitado sob vários espectros, né? Então, eu estava mencionando essas potencialidades. Nós somos o 5º em dimensão geográfica, 5º em dimensão populacional, temos a maior costa contígua do mundo. Então, o Brasil tem diversas potencialidades, e aí eu vou para a segurança energética. Nós somos um polo energético muito importante. Nós temos mais ou menos 100 bilhões de metros cúbicos de gás natural na Amazônia que sequer isso foi explorado.
Então, o Brasil não é o país do futuro, o Brasil é o país do presente, né? E muitas vezes nós pensamos que cadê o futuro que nunca chega? Parte fundamental da imagem do Brasil, parte fundamental do trading, parte fundamental dessa relação com o mundo árabe, e o que nós estamos fazendo no governo, que na nossa visão, 3 pilares são fundamentais. Primeiro, produtividade. Segundo, competitividade. Terceiro, salto tecnológico. O foco principal hoje é a abertura de mercado. Como nós abrimos a economia para atrair mais investimentos qualitativos, em particular, do mundo árabe. O Brasil ainda é fechado, ainda, em alguma medida, protecionista, mas essas transformações econômicas, elas são fundamentais, sobretudo, também para a política de turismo. Bom, eu poderia ficar falando aqui sobre diversos assuntos, mas eu posso garantir a vocês que, olhando para a nossa posição no mundo, numa perspectiva histórica, porque nós sempre olhamos para o Brasil numa perspectiva momentânea. Nenhum país que enfrentou a crise econômica do Brasil seria capaz de se reinventar em um ano de recuperação econômica, em 1 ano e meio. É muito difícil. Outros países levariam muito mais tempo. Nós não só apenas temos talento, mas temos grandes potencialidades, e isso é fundamental para o nosso país. Obrigado. Bom, eu acho que esse olhar estratégico que foi colocado aqui pelo nosso secretário, eu acho que foi importante. Eu acho que eu também aprendi muito hoje aqui, e o nosso representante do Marrocos, ele abordou algo que é estratégico para quem trabalha nesse negócio do turismo, né? Turismo é estudo de deslocamento. Você precisa saber como se deslocar, né? E foi colocado aqui o que significou a Air Maroc, ou então a Emirates para Dubai, né? Ou a Qatar. Ou seja, nós somos um país, a Organização Mundial do Turismo diz que em 2020, 76% das viagens do mundo tem que ser até 6, 7 horas de voo. Nós estamos a 8 horas e pouco, né? Nós precisamos, e somos um país continente, distante desses países emissores e vice-versa, né? Do nosso Oriente, dos nossos países dos Emirados Árabes. Então, eu acho que essa questão do transporte é fundamental, né? E aqui também eu aprendi muito com todos vocês, eu fico muito lisonjeado por ter estado nessa mesa, ter essa honra de estar com vocês. E uma coisa curiosa, viu? Aqui tem muitos empresários, tem provavelmente professores, acadêmicos. É impressionante a gente que participa de vários seminários estar aqui nesse horário, nós já estouramos em 6 minutos, e ver uma plateia qualificada, atenta, presente e interessada. Então, na verdade, a gratidão, eu acho que em nome de todos, a vocês também, que aqui ficaram. E o importante é entender que os países árabes, a comunidade árabe e o Brasil têm tudo a ver. Acho que isso é o mais importante, né? Obrigado. Gostaríamos de agradecer aos participantes deste painel. Convidamos a ocuparem lugares na plateia.